Oi, gente, eu sou Rodrigo Mina Barreto. Eu sou Samia Santana. Eu sou Chayene Santana. E nós somos do Pliecast. E nós hoje estamos aqui com uma pessoa especial. Vamos falar de dança e vamos falar de psicologia, que acho que essa soma e essa receita dá super certo. Eu vou apresentar rapidamente essa convidada nossa hoje especialíssima para vocês. Rapidamente, a gente já começa esse bate-papo gostoso. Ela é psicóloga, nascida dia 29 de março de 82, residente em Brasília, filha de José Henrique e Marta. Hoje trabalha com psicoterapia na Clínica COP e ama brincar com o filho, cozinhar, cortar, pintar, inventar. Criativa nata, né? Uma artista por natureza. Não gosta de hospitais hospitalares e discutir sobre política. Concordo com ela nesse aspecto, eu acho que todo mundo aqui vai concordar também. Para os íntimos do balé, o seu apelido é Lu Lopes, pós-graduada em psicologia política e junguiana, bailarina, ama dança contemporânea e a frase que leva para a vida é um poema de Ricardo Reis. Para ser grande, ser inteiro, nada teu exagera ou exclui. Se todo em cada coisa, põe quanto és no mínimo que te fazes. Assim, em cada lago, a lua toda brilha, porque a alta vive. Então, hoje aqui com a gente, Luana Lopes. É isso sobre você? É. Coisa boa! Seja muito bem-vinda, Luana. Está sendo um prazer. Que bom. Luana, para você, qual a importância da associação da terapia e a dança aos artistas bailarinos? Conta pra gente. Olha, a dança em si, né, como um processo criativo, como um processo artístico, já é terapêutico, né? A psicoterapia é uma aplicação diferente, no sentido das técnicas, no sentido da abordagem, né, desse ímpeto que o ser humano tem de transcender, né, a própria condição, de sair dessa esfera orgânica e física e ir adiante através de uma expressão. Você disse que a dança pode ser considerada como uma terapia ocupacional? Pode. Ela é usada muito como ferramenta em determinadas abordagens. Eu estava recentemente fazendo um curso de biodança e a biodança ela é aplicada dessa maneira, ela é aplicada incentivando as pessoas a descobrirem, através dos movimentos corporais, essa expressão dos seus sentimentos, essa expressão do seu sentimentos, ideologias, pensamentos, se colocar, né, e se conectar ao seu próprio corpo. Né? Porque somos seres espirituais, né? Temos alma, mas a gente habita um corpo e a gente tem que se integrar. Sim. Acho que a dança proporciona que coisa isso. interessante, né? Ela comentando sobre isso, a gente hoje está num momento onde a gente está, mas não está, né? Porque você está presente ali, mas mentalmente você está em vários outros lugares. Sim. Você está resolvendo alguma coisa no celular, você está falando com o outro que está do outro lado, às vezes o outro que está aqui espera porque você está aqui. E para dançar, isso não tem condições de acontecer. Não, de jeito nenhum. Você tem que estar entregue, você precisa estar extremamente atento, né? Para que tudo em você funcione. O seu emocional, a energia que você vai transferir para a movimentação e o seu corpo corresponder àquilo dali. Que coisa mais maravilhosa, né? A arte exige o homem inteiro. Isso, é uma frase de um filósofo da área junguiana. Olha que bacana. Que é a abordagem que eu trabalho desde... Eu me formei em 2000 bolinha, ontem, em 2000 bolinha, então logo depois da faculdade eu já iniciei a pós-graduação para encontrar essa área que eu me afinasse mais. E eu sou realizada dentro dessa escolha, porque das abordagens psicoterapêuticas eu acho que Jung conseguiu trazer o ponto X de um agente de transformação, que é a criatividade
e a arte. Ele também coloca a espiritualidade como algo constituinte do ser humano e que podia ser, sim, por que não, estudado, aprofundado, né? Alguns teóricos contemporâneos dele não acreditavam nisso, né? Não queriam, bloqueavam, e ele buscava integrar esses aspectos, né? Explorar todos eles sem medo. Que bacana. E você consegue explicar pra gente, assim, qual tem sido a importância da terapia para os bailarinos, para esse público, o que você vê de importante em que a terapia esteja ali atuando diretamente com essas pessoas? Olha, atender bailarinos, primeiro que pra mim é um prazer imenso. Desculpa. Porque eu me empolgo, né? Na hora que eu vejo que a pessoa... O que você faz? Eu danço. Nossa, aí... Pronto. Assim, olhando pra mim, não dá pra perceber, né? Todo jeito que eu tava na hora que eu recebi a pessoa. Mas por dentro... Super feliz. Que bom! Brincadeira. Eu não costumo bloquear muito as minhas emoções e a minha espontaneidade nos meus atendimentos, não. Porque a minha abordagem, ela não incentiva esse tipo de distanciamento das pessoas, né? No sentido de hierarquia ou de você tá ali como alguém que vai dirigir a vida da outra pessoa, né? Direcionar, que você é o agente de cura. Sim. Eu não sou agente de nada, gente. Eu faço uma mediação da pessoa com ela mesma. Né? Então, o que meu estudo me proporciona é essa visão, né? De uma situação problemática, só que só tem sentido, só tem porquê o processo se o terapeuta e o paciente caminharem juntos. Não é o terapeuta à frente mostrando, olha, vai aqui, vai ali, não faça isso, então faça isso. Não é diretivo dessa forma. A gente tá mais como quem acompanha, tá mais como uma companhia no processo terapêutico, né? Quem não tá muito aprofundado nesse processo psicológico, terapêutico, hoje intitula e apelida os momentos delicados, principalmente dos bailarinos, de mimimi. Esse mimimi dentro de um consultório, explica pra gente o que não é mimimi, né? São questões muito sérias e muito delicadas. Assim como qualquer... E aí eu tô falando assim no âmbito artístico, dos bailarinos, né? Tá. Pós-pandemia, esse momento delicado que eles estão, esse retorno fragilizado que eles estão. Como é que você tem recebido esses pacientes e como é que você lida com isso para orientar e dar um norte para eles? As pessoas ficaram bem inseguras, né? Depois da pandemia, ficaram... Eu acho que a autoestima, a insegurança... Mais fragilizados. Bem mais, né? Acho que como todo público em geral teve isso, só que acho que o bailarino, ele tem uma necessidade muito grande de contato. Com a dança. Contato direto. O nosso contato, ele é visceral, né? É isso mesmo. Exatamente. Ele é visceral, então... Exatamente. Tinha, né? Até o Rodrigo deu para nós aulas online e foi maravilhoso a gente poder ter tido essa chance. Mas é uma angústia, eu acho que eu compartilhei na época, né? Da angústia de não poder estar com a turma, ainda mais no contemporâneo, né? Que a gente tem esse contato. É um contato, sim. Então, eu vi muitos bailarinos deprimidos, né? E aí começa a acontecer processos que não são muito legais, porque a pessoa que é acostumada a se movimentar, ela é muito dinâmica, ela é muito cheia de energia, ela não tendo para onde focar essa energia, ela acaba descontando em outras coisas que trazem uma sensação
falsa, né? Entendi. Momentânea, né? Muitas vezes. Isso, de excitação, porque a gente vive, né? Quando a gente tá dançando, é uma euforia, é um tipo de sentimento que eu acho que a gente não consegue mimetizar com... E isso dos dois lados, né? O aluno e o professor, né? Exato. Os dois acontecem. Nesse momento pós-pandemia, que já faz um tempinho, mas a gente ainda colhe alguns frutos não saborosos, né? Disso. O professor teve que se readaptar para saber como receber esse aluno e como lidar com esse aluno diante dessas questões deles, pandemia, né? Preso, ali não sabendo para onde focar a energia. Que dica que você pode passar para a galera, para os professores? Vamos por aqui, é melhor assim. Olha, eu acho que você pode responder melhor do que eu, como professor, Sim. que passou por esse período, Sim. né? E continuou apoiando, incentivando, Sim. sendo presente, mesmo que não geograficamente, né? Sendo presente na vida dos alunos, Sim. porque o professor de dança, a mediação que ele faz é uma mediação que envolve vínculo. É isso. Lá na escola a gente fala um pouco sobre isso, né, Sâmia? Eu falo com os meninos, falei, antes da gente dar aula, antes de se pensar em uma técnica, em um método, você precisa se conectar, né? Porque quando é importante, porque quando você se conecta com o outro, você consegue sentir um pouco daquilo que ele sente. E quando você percebe isso, você tem essa sensibilidade, tem um dia mal que você olha e fala assim, a fulana não tá legal hoje. Sim. E às vezes a fulana não tem pra quem contar aquilo que ela tá vivendo. E um abraço funciona. Sim. E nesse período, né, que a gente viveu sem contato, zero De contato pra afastamento, tudo, foi extremamente complicado. Sim, né? ou mesmo de poupar, né? Porque eu acho que a disciplina em sala, e eu falo essas coisas olhando de rabo de olho pro Rodrigo Mena Barreto, porque ele é meu professor, queridíssimo. E ele é muito disciplinado e exige da gente bastante disciplina. O que eu não desgosto. Eu não sou apaixonada ideologicamente falando, Sim. mas eu acho que a minha relação com a dança, com o Rodrigo, com os artistas que eu convivo, já passou da fase da paixão. Uhum. Eu acho que ela não é tão fugaz quanto uma paixão. Eu acho que está concretizado. Não é paixão, não, é amor mesmo. Esse vínculo de aluno com o professor que você está dizendo, quando acontece, tudo é mais fácil, né? No aspecto técnico de dança e no aspecto psicológico e emocional. Né? Quando você fala uma informação de não é assim, vamos lá de novo, repete mais uma vez e vamos fazer desse jeito com essa técnica, o aluno que tem essa ligação, ele começa ele recebe essa informação mais tranquilamente. Sim. Sem os questionamentos, mas tá brigando, mas tá sendo invasivo, tá sendo isso, tá sendo aquilo, ele, né, casa o aluno melhor. Sabe, depois que forma esse vínculo, o aluno sabe também dos trejeitos do professor e sabe o que ele está querendo. É um mapeamento, ele está exigindo ou fazendo de determinada forma. E ele se sente... Desculpa, Sâmia. E ele se sente seguro. Porque né, quando o aluno ele não consegue ter esse vínculo, ele fica, meu Deus, ele está brigando. Pensando? O que ele está pensando? Né? Mas quando você tem essa ligação e você já definiu que isso vai além da paixão, ele fala, repete. Não, errou, volta, repete. E você tá ali, tranquilo. E você tá em cada repetição tentando se achar. Isso. Até porque a gente nessa posição de professor, a gente consegue trabalhar com também muito mais facilidade depois desse vínculo criado, desse respeito em sala de aula. Tudo flui melhor. Então, tem que ter, eu acho que não tem como você entrar ali em sala de aula e você não gerar um vínculo, pelo menos ali naquele momento, com aquela pessoa. E até a forma de trabalhar. Hoje esse aluno não tá tão bem, como que a gente vai conduzir aqui? Então facilita demais. Como você enxerga hoje, Luana, essa questão? Ainda existe um tabu
pra galera procurar terapia? Fala assim, olha, porque assim, depois da pandemia, a gente sabe que tá todo mundo precisando, né, mais do que nunca se organizar mentalmente, emocionalmente, mas ainda tem muita gente resistente, mesmo né? sendo muito mais discutido hoje sobre isso, a gente vê ali que as redes sociais também vieram para dar um boom e, obviamente, falar muito mais sobre. Então, você sempre tem alguém ali, mesmo que seja numa brincadeirinha, sempre falando, olha, procura terapia, não sei o quê. Então, hoje a gente fala mais sobre, mas ainda assim, mesmo falando mais sobre, eu não sei como é que você vai poder dizer pra gente melhor, a gente sente que ainda não tem essa procura como deveria ter. É porque a psicoterapia, ela ainda é muito mistificada. E tem também, isso é um pouco culpa dos profissionais da área também. Por que eu digo isso? Porque os profissionais da área têm determinadas abordagens que prezam por esse status, que é quase como um status médico. É aquele que se tornou psicólogo porque não conseguiu se tornar médico. E a gente tem essa coisa de underdog. A psicologia, ela é submetida com relação aos conselhos, com relação à área médica, né? A área médica domina financeiramente, domina a aprovação de lei no Congresso, eles têm o conselho deles muito bem estabelecido e muito atuante. Os outros ficam subjugados às vontades e decisões do conselho médico. Então, isso gera nos profissionais dessa área muito desconforto, porque alguns tomam a postura de não, né, vou ter que me impor, vou ter que mostrar que a minha postura é profissional, e aí confunde postura profissional com falta de empatia, postura profissional com esquecer que você também é pessoa. Sim. E que na relação terapêutica são duas pessoas que estão ali. O que seria, assim, na sua opinião, o mais eficaz para essas informações chegarem mais rápido às pessoas e deixar claro de que tá tudo bem. Fazer terapia é maravilhoso, é o que deveria todo mundo fazer, né? O que você acha, assim? Porque você falou assim, os profissionais também são os culpados disso. Mas eu também acho que as pessoas têm o preconceito, a não informação. Sim, né? Elas se sentem... esses dias a gente estava conversando com uma aluna e ela estava assim, bem preocupada, né? Com o pai. Porque ela falou assim, olha, eu sei que ele tá tendo crises de ansiedade, mas eu falei pra ele, pai, procura uma terapia e tal. E ele falou assim, eu não sou doente. Ainda existem muitas pessoas que pensam isso, que fazer terapia é porque você está com problemas, né? Que você é doente. E doente e uma situação... A palavra eu tava tentando. Você enlouqueceu. Exatamente, você precisa se tratar. Sim. E isso vira uma ofensa. Né? Então a pessoa vai segurando os surtos dela e essa desorganização emocional até o limite, né? Porque ela não quer se sentir assim, né? Porque a exposição, né, nesse sentido, gera uma comoção, né? As pessoas entendem. Tem mudado, sabe? Tem mudado. Eu acho que realmente depois da pandemia, com a necessidade que as pessoas tiveram de ter algum tipo de contato, por exemplo, o atendimento online dentro da psicoterapia, não era muito bem visto antes. Mas aí teve essa situação vivencial e a gente precisou dar um jeito. E esse jeito deu certo. Funcionou, né? Super funcionou. Deu certo. Então, hoje, por exemplo, eu atendo uma cartela de pacientes que é presencial e outra que eu nem conheço pessoalmente. Pessoas que moram até fora do país. Facilitou. Isso é maravilhoso. As indicações, elas, né, elas podia ser o contrário, né? Sim. Podia ser o contrário, as pessoas não procurarem, não toparem fazer online e viverem ali nos seus momentos, nas suas, né? E não, que bom. Eu acho que facilitou, sabe por quê, Digo? Porque
as pessoas já vinham numa ligação muito grande com o virtual, né? Essa parte tecnológica, Sim. e a gente está vivendo esse momento nessa era da pandemia ter acontecido numa era Sim. onde o virtual era difundido, foi assim. E acabou que ficou tudo muito mais tecnológico. Então acaba que, querendo ou não, vira uma desculpa a menos de você não. Porque eu vou ter que ir até o local, ou porque eu vou ter que procurar. Não, você consegue fazer online também. Então acaba que diminui, entre aspas, a desculpa, mesmo a gente sabendo que ainda tem a galera que não vai ali, não Mas tem faz gente questão. que não se sente tão exposto também. Tem gente que prefere, ela pode ir ao consultório, só que ela prefere fazer online. O que é um facilitador, né? Até para essas pessoas que são extremamente resistentes, né? Como eu mencionei aqui, às vezes você não se sente nada à vontade e aí, de repente, ali um fone de ouvido e um momentinho sentado ali no seu quarto, você consegue resolver esse problema. Dentro da sua casa, dentro da sua esfera, né? Exatamente. É mais confortável, né? Até que seguro. você começa a descobrir que a terapia vale, não só para quem está doente, né? Mas principalmente para quem quer permanecer curado, né? Com certeza. E o terapeuta também, acho que ninguém imagina, ninguém que não faz terapia não imagina que isso acontece, mas o terapeuta, ele também se trata durante um atendimento. Em que sentido, Luana? Ele vai trocar as informações pessoais dele com a pessoa? Não é nesse sentido, porque ele deve procurar um outro terapeuta para poder fazer a sessão dele, né? O tema ali não é ele, o tema é a pessoa que ele está atendendo, o foco fica em direção a ela. Mas trata na importância que tem essa aceitação que a gente precisa gerar no nosso coração da forma como o outro se apresenta para conseguir acolher verdadeiramente a pessoa. Sim. Para que ela sinta que ela está sendo acolhida, que ela não está sendo julgada mal, que ela não está sendo avaliada e que as informações que eu estou colhendo aqui, elas são secretas e que ela tá ali nervosa, com medo, porque eu não posso agir assim, porque ele vai me avaliar dessa forma. Então, eu acho que essa é uma contribuição, assim, muito, muito legal. Aí voltando pro pessoal da dança, né? Bailarinos geralmente são acostumados, bailarinos são pessoas mais sensibilizadas. E são pessoas que tendem, não digo que todos são assim, mas tendem a conseguir doar de si e receber através da expressão corporal, através do contato, acolhimento, doar, segurança, né? Com mais facilidade. Aquilo que ele não consegue dizer, ele expressa, né? Ele expressa. Eu digo por mim, eu comecei a minha terapia porque eu vi que não era suficiente eu dançar e me expressar nas intenções, um balé mais triste, um balé mais espanhol, um balé mais heróico, né? E eu vi que não estava sendo suficiente para transportar aquilo para outra esfera. E aí foi quando eu comecei a terapia. Mas o que você falou tem muita razão. Você tem muita razão, porque a gente às vezes tem alunos que a gente pega e fala assim, você vai dançar tal papel. E a menina é muito tímida, mas quando ela entra pro papel, é outra pessoa. É outra pessoa, exatamente. É inacreditável. Ela não se muda, entrega. né? E é uma entrega muito, muito maravilhosa. Não, e o Rodrigo falando isso lembrou que a gente fez uma vez uma audição lá na escola, lembra? E aí a gente tem uma aluna lá em específico que ela sempre foi muito tímida, muito na dela. Ela entra e sai assim que ninguém nem vê. E nem escuta a voz. É assim mesmo. E você nem ouve a voz dela, né? Ela responde só sim, não, e é balançando a cabeça, enfim. E aí a gente fez essa audição e aí eles tinham que montar uma coreografia. Foi bem tranquilo montar uma coreografia de 1 minuto e ela é adolescente, assim. E aí tinha que montar essa coreografia e aí, do nada, essa menina foi fazer essa audição. Gente, era outra pessoa. Escolheu uma música extremamente forte, uma música, inclusive,
dos anos 90, né? Era algo assim, e assim, você via que até o gosto musical dela era diferente. E ela dançava algo que, não, que ficou a gente assim. Ficou todo mundo assim. É lindo, né? É lindo, porque assim, ela se expressando ali, a gente, caramba, e aí depois disso a gente foi percebendo que de fato ela deu um salto na escola em muitas coisas. Ela começou a conseguir socializar mais, a participar mais das coisas. Você via que ela conversava mais com as meninas, às vezes eu ainda brincava ali, gente, olha lá, fulano conversando na recepção. Isso é muito e você ficava lindo. assim. A dança é maravilhosamente terapêutica. Ela consegue, né? Isso acontece também quando o aluno tá há muitos anos fazendo dança clássica. E aí, de repente, ele ousa fazer uma outra modalidade. Sim, nossa, totalmente. Começou no balé clássico comigo e era uma pessoa que eu havia, um aluno, e quando foi contemporâneo se transformou. E transformou intimamente e externamente, tudo melhorou. Olha que bacana, né? Você vê o aluno fazer uma transformação incrível. A dança tem esse poder, né? Você consegue dizer... Uma vez eu conversei com uma psicóloga e ela disse assim, veementemente, não, isso não tá certo. Mas eu discordo. A dança cura? Eu fui curada. Aliás, não digo que fui, né? Como se o processo já tivesse acabado. Sim. Estou sendo. Eu me sinto. É constante, né? Eu me sinto curada. Cada vez que eu danço, cada vez que eu tô voltada pro universo da dança. Porque às vezes a gente tá dançando de outras formas, né? A gente não precisa limitar a dança só em estar, né, fazendo um movimento com música, mas o envolvimento com a dança. Eu acho que até de assistir uma apresentação, não é a gente que tá lá no palco, mas você tá, o seu coração tá dançando. Sim, sim. Você tá dançando junto. É verdade. Com as pessoas, né? E eu acho que esse movimento, esse pulsar, assim, ele é muito amoroso. Acho que a dança, por isso que eu falei que eu não tô mais num caso de paixão, eu amo mesmo, eu já me entreguei. Porque a arte, né, gente, como um todo, não só uma modalidade artística, mas a arte, ela demanda de você esse comprometimento, ela demanda de você, ela te quer inteiro mesmo, ela não quer pedacinhos de você, ela quer você todo. Sim. Integralmente. E a gente vai se achando, né? A gente vai se encontrando, vai juntando as pecinhas. Então, acho sim, acho não. Tenho certeza. Agora eu vou falar um trem que é difícil falar, né? Fale. Sou convicta de que isso acontece. Acontece. Nós somos testemunhas e provas vivas. Isso, exato. É um mecanismo, querendo ou não, de fazer com que isso aconteça. A gente se sinta ali sempre curado diariamente. Eu queria perguntar uma coisa. Gente, porque bailarino, eu não sei qual a experiência de vocês sobre isso, mas bailarino, ele oscila muito da insegurança para aquele ego absurdo, aquela certeza extrema, né? Principalmente a depender do signo. Isso. Só ele, e ele só tem ele, amor. Que só tem, exatamente. Então, olha eu perscrutando demais. Como é para você essa experiência de atender bailarinos nesse sentido, né? Com essa oscilação. Como é essa resposta? Tá. Eu não acho que essa oscilação seja uma oscilação patológica. Eu acho que patologizar determinados sentimentos e expressões dentro da nossa caixinha de potenciais é uma das formas da gente afastar as pessoas da psicoterapia. Afastar as pessoas para buscar tratamento. Essa ideia de adoecimento, ela é muito... A gente intensifica demais. Gente, adoecimento é assim, ó, tem uma reta aqui, o que a gente chama de fora da média, ou fora da regra, ou fora do... Tem que ser patologia?
você tem que enquadrar aquilo num adoecimento. E se a gente, né, tiver outra proposta? E se você conseguir ressignificar aquilo, aquela divergência, aquela questão que fica fora da curva? E se você abraçar aquela questão? E se você se permitir trabalhar com ela, expressar essa identificar como algo da identidade do outro e respeitar como parte isso de quem a outra pessoa é. Sim. Porque na verdade. Sim. Ou não, Exato. é o que a pessoa é. Ali. Exato. E como artistas, todo mundo vivencia isso, Todo né? mundo. Ou foi só eu, gente? Não. Foi só você. Não, foi só você. Os booms de Pode falar. autoestima. É porque eu acho que não tem outro jeito de expressar. É isso mesmo. O Rodrigo briga comigo porque ele falou que no contemporâneo é outra pessoa. Eu já tô imaginando um comentário interno que ele pode estar fazendo. Né? Que eu no balé eu tinha uma coisa muito de enrijecida. Como eu tenho, por exemplo, eu vou correr, eu estipulo que eu vou correr tantos quilômetros e eu só paro depois que eu correr. Mas isso é um tanto mecânico, isso é um tanto... O contemporâneo, para mim, ele desperta um algo mais, ele me faz querer não só dar até o limite, mas ele me faz querer expressar a verdade. A verdade sobre o que aquela música me inspirou, o que aquele movimento me faz sentir. Até uma verdade sobre você, né? Eu acho que o bailarino, ele procura as suas danças, as suas modalidades para poder se entender como artista. Né? Então, eu comecei na dança clássica, fui pro jazz, fui pro contemporâneo e fui me especializando em outras áreas, até eu achar uma preferida. Então, quando me perguntam, ainda é o balé clássico o meu preferido. Mas nas outras vertentes, eu tenho a liberdade sensual do homem que eu sou no jazz. E tenho a minha liberdade e a minha pluralidade na dança contemporânea, quebrando todos os moldes do balé clássico. E posso compactuar com uma partner ou um partner nos duetos, aquilo que de dois seria muito legal. Quando eu falo, isso é muito do artista, ele vai atrás para buscar num processo de cura, de elevação, de autoafirmação, de tudo, né? Psicologicamente falando e até artisticamente. Isso é incrível. E nós, professores, a gente tem que estar muito atento para falar assim, vai. Ali você consegue achar um grande artista, como essa menina que você falou da audição, né? Que entrou, que ninguém imaginava. Exato. E explodiu. E aí a gente fica ali. É isso. E é importante A sensação- a gente estar atento. A sensação que a gente tem é que a gente não conhece o outro na sua totalidade. Essa sensação. Nunca. É verdade. E é super importante, porque a gente está sendo transformado pelas nossas experiências dia após dia, né? Foi surpreendente. A gente viu, quando colocou a música, a gente falou assim: Fulana? Ela vai dançar essa música? Não, E ela foi lá, como dizem super se aí, preparou Com o carão. com o carão e deu o nome. como dizem, e a gente ficou assim, a gente na banca sentada e assim, gente, o que eu vou escrever agora? E realmente assim, foi surpreendente, foi muito bacana e a gente notou o quanto que não sei qual foi, o que ela teve dentro dela ali mesma, qual foi o processo que ela passou ali dentro dela mesma, para ela poder conseguir fazer isso, né, conseguir se expressar dessa maneira, e depois o quanto se modificou até dentro do comportamento dela ali, social com Mas todo eu acho mundo, que esse sabe? ímpeto, e esse ímpeto que ela teve aí, que você acabou de falar, foi do que vocês pregam dentro do Wicca. Que é essa... Tá tudo bem. A gente abraça. E a Vocês gente não sempre- têm uma filosofia de empresa, mas de família, extensão da De família, fato. né? E aí, quando o bailarino se sente confortável, ele se abre com mais facilidade. Quando ele entra numa academia que o foco é muito empresarial, é devagar. o processo, verdade, né? é verdade. E eu acho que o trabalho que vocês fazem lá conseguiu possibilitar isso com mais facilidade. Sim, é porque a gente acaba que incentiva muito eles também a se desafiarem, né? Assim, não tem um certo ou um errado nesse sentido. Quando você tá fazendo ali algo que você criou, porque eles que criaram, eles que fizeram. Então, assim, obviamente tudo vai ser avaliado com cuidado para aquilo que a gente precisa naquele momento, mas assim, foi legal ver o quanto, não só ela, mas assim, teve outros alunos também que se desafiaram, mas o fato dela ser um boom muito
distante, assim, uma coisa da outra, a gente ficou, meu Deus, que incrível. É muito valioso isso. É extremamente lindo. valioso. É incrível. E é como a Luana estava comentando, né? Pessoas precisam de pessoas. Ah, sempre, né? sempre. Então, assim, a gente vê aqui uma profissional diferenciada. Sim. Uma artista Isso. que acolhe e que cresce, inclusive, com o que o paciente tá compartilhando com Exatamente. ela, né? Eu tive pouquíssimas experiências com terapia, porque eu só tive 2 terapeutas até hoje. Mas a primeira eu sentia essa dificuldade de não conexão, de você estar sendo avaliado todo o tempo, e de você estar sendo anotado, e você fala bem assim, deixa eu me arrumar, porque ela pode me ler. Exatamente. Não é? Pronto, você E não se levanta a conectar. guarda na mesma hora. Na mesma hora. Aí você escuta do terapeuta, né? Você tá cheio de cascas, eu não tô conseguindo tocar você. Isso. E aí, quando aconteceu a mesma coisa, e aí eu falei, mas quem botou essas cascas no meu você? Ou eu já cheguei cheio de casca igual E aí você vai pra casa pensando bem assim, gente, eu Entendeu? estou muito inacessível. Como assim? Você vai pensando que é o pessoa, tipo, Exato, uma caixa de né? chumbo, né? E aí você tem Eu nem acesso. sabia que eu tinha casca. E aí você tem acesso a um profissional acolhedor e que ele também tá nesse processo de ser pessoa junto com você. Muda totalmente a dinâmica. Completamente. Muda totalmente até a entrega daquilo que você se sente mais livre, mais leve para poder compartilhar e também para ouvir com facilidade. Porque eu tenho certeza que quando você se sente mais à vontade, o que o outro vai lhe te passar de um conselho, de uma sugestão, de algo que você consegue absorver e praticar com mais facilidade. Porque a gente é um pouco terapeuta, né? Sim. Nós somos um pouco terapeuta. Quando Sim. a gente recebe um aluno e o acalenta, o simples fato de acalentar com um problema em casa, com o pai, ou com a bailarina ali te estimulando e a gente o abraça e conversa, a gente está exercendo um papel terapêutico Sim. de grande importância para aquele aluno, né? Para aquela pessoa que está ali confiando a sua vida, a sua arte a nós. Gente, aquilo que é terapêutico não tá ligado a só conhecimento científico médico. A parte, o nome, psicoterapia. Eu sou uma psicoterapeuta. O que eu sou de formação? Eu sou psicóloga. O que isso quer dizer? Que eu estudei vertentes e teorias da psicologia. Psicoterapia é outro funcionamento, porque o psicólogo ele pode atuar em vários lugares. Ele pode atuar numa empresa, como recursos humanos, ele pode atuar dentro de um hospital, como emergências, né? Ele pode atuar, sei lá, tem inúmeras... Tanta coisa, né? Tem inúmeras coisas que um psicólogo pode fazer. Ele pode, inclusive, até nem ter contato com pessoas. O psicólogo organizacional, às vezes, ele fica responsável só por montar, criar as dinâmicas de grupo, criar as planilhas ele não precisa nem se aproximar de ninguém. Sim. Então, a psicoterapia, necessariamente, é essa aproximação. Eu entendo a terapia, a psicoterapia. Aí, terapia, todo mundo pode fazer. Sim. Coisas são terapêuticas, né? É que nem a política. Gente, falar sobre política não é falar sobre eleição presidencial. Não necessariamente é só isso. Exato. Falar sobre política é falar sobre tudo, funcionamento social. Falar sobre política, nós temos atos políticos. Eu falei que eu não gosto de discutir sobre política, sabe por quê? Porque eu não gosto de discutir sobre partido, gente. Eu não gosto de ficar, não é legal. Eu não gosto de ficar como se estivesse assistindo jogo de futebol. E qual que é o seu? Sim. O meu é tal. Sim. Essa rivalidade, literalmente levanta uma torcida e uma rivalidade que cada um vai defender o seu. Eu acho assim, sem propósito, sinceramente. Sim. Isso acontece talvez porque o nosso regime seja presidencialista, e aí a mídia entende que tem que promover o presidente muito como mais. alguém que precisa ser uma pessoa carismática e que as pessoas têm que votar naquela pessoa por conexão afetiva. Sim. Exatamente. E não pelas competências que aquela pessoa consegue executar. Enfim. Lu, a gente tá chegando no finalzinho do nosso bate-papo, mas eu queria te perguntar uma coisa. A gente, como professor de dança, a gente faz bem assim. Antes do aluno entrar no palco, a gente passa o exercício, ele faz o aquecimento que a gente orienta, a barra, etc, né? E ele preparou o corpo. Existem alguns 5 tópicos que um bailarino, um artista deve fazer antes de entrar no palco,
ou para se preparar um processo de espetáculos, de sessões de espetáculo, mentalmente dizendo. Exercícios assim de forma mais prática. Isso. Assim, que ele sozinho. Ele... Faxina mental. Doida pra saber dessa resposta. Eu vou até anotar. Vamos lá? Calma aí, que a nossa sessão começa agora. Sim, eu acho que o palco, principalmente o palco, né? Uhum. Porque as aulas, talvez a gente não fique acessando muito esse nosso lado. Mas o palco, ele é pra gente devolver para as outras pessoas aquilo que a gente conquistou. Uhum. É pra gente... O mostrar-se não é mera vaidade, né? Olha como eu danço bem, olha como eu acerto tudinho, faço os passinhos, tá? Não é isso. É que eu penso que a plateia tá ali pra... Quando alguém vai assistir um espetáculo, mesmo que seja pai, mesmo que seja mãe, mesmo que seja amigos, eles vão para poderem receber o presente que você preparou durante todo o semestre. É um presente. Você vai dar um presente para a plateia. Eu acho que essa conexão com a plateia, do bailarino, principalmente, deixa ele mais seguro, deixa ele mais... Ele se encontra do que ele foi fazer ali. Então, um dos exercícios é se entregue, presenteie. Presenteie a plateia, né? Ninguém ali sabe mais do que você sobre a coreografia que você ensaiou o semestre inteiro. Você tem que se permitir colocar... não para acertar, para ficar certo, mas você tem que se permitir mostrar a obra que você tá dançando da maneira mais completa que você conseguir, para poder presentear a plateia com... se presentear para presentear. É isso. Se colocar nessa intenção, né? Nessa intenção, se concentrar nisso. Porque senão cria-se muita tensão. Cria-se uma vergonha. Mas, peraí. Pra que você treinou todo esse tempo? Não foi pra você se apresentar? Não foi pra você presentear? Aí quando você sai desse pensamento vaidoso, né? Agora todo mundo vai ver como eu arraso. Se bem que tem um ponto daí que pode até ser aproveitado, né? Pode ser bem aproveitado. A intenção, mas eu acho que as coisas fluem melhor quando você está realmente conectado com o propósito da dança. É isso. E aí você, Rodrigo, pode me falar melhor do que eu, né? Com relação a esse... tantos anos ali nos teatros, atrás da coxia agora como professor, né? Acompanhando as apresentações e tudo. Você percebe quem se entrega e quem está conectado com a dança? É nítido, a gente consegue ver. A gente vê. E quem está só se apresentando mecanicamente. Está acertando tudo. Tá fazendo tudo do jeito que foi programado. E sabe o que eu acho mais gostoso? Além da gente ter certeza daqueles que vão se entregar e fazer essa conexão, o mais gostoso é você ter a caixinha de surpresa no palco. Sim. Não é bom? Nossa, é maravilhoso. Que a gente olha pela caixinha e fala assim, meu Deus, o que aquele bailarino tá fazendo? Que conexão linda que ele tá estabelecendo pela primeira vez, sabe? Isso contagia todo mundo. Com certeza. É lindo demais. Aí a gente vê que o processo foi bem executado. Né? A Luana, para todos, né? Eu acho que de fato o melhor exercício é pensar no propósito. Exatamente. Né? Quando você dá um motivo para aquilo, as coisas começam a fazer sentido. E aí o presentear acontece naturalmente e de forma mágica até. Exatamente, né? natural. E surpreendente. De verdade. Né?
E é isso, a gente vai chegando ao fim de mais um Pliecast. Eu e Sam estávamos de férias, deixamos Rodrigo segurando o Pliecast. E a gente agradece demais, né, a esse parceiro. Agradecemos a você, Luana, por estar conosco, meu amor. compartilhar do seu coração, da sua energia, né, gente? A gente estava querendo muito que você viesse muito, mesmo. é muito importante. A gente tem essa troca tão diferente, mas que a gente precisava muito, né? Isso mesmo. De um tema como esse. Boa, eu De fiquei verdade. muito feliz de vir. Que bom. Fiquei muito contente de ver que a dança, né, tá se expandindo em formatos diferentes. Hoje a gente pode dizer que a dança não é mais só a sala de aula, né? Tanta realmente. coisa. E é isso que o Pliecast vem pra trazer. Exato. Tudo que a dança pode agregar e somar e espalhar. Proporcionar. E Exatamente. vocês estão fazendo isso de maneira Vamos melhorar mais ainda, que a gente tá com muita vontade, muito é amor. isso muito mesmo. aconchegantes, muito agradável. Que bom. Ficamos felizes pela sua Eu que presença. agradeço. Gente, estamos chegando ao fim. Ó, a gente tá lá no Instagram, a gente tá no... Spotify. A gente tá no... A gente tá mais aonde, gente? No TikTok. no canal do YouTube. Em todos os lugares. Vai lá e acompanha. Assim que sair os primeiros cortes e o lançamento desse episódio e dos outros que vão vir, a gente vai estar avisando E pra vocês. acompanhe também o trabalho da Luana. A gente vai deixar aqui na descrição também o Instagram dela, um contato que vocês possam, né, tá ali. Ai, gostei da Luana, que eu tenho certeza que você vai gostar. Já vai lá, Vai já entra em gostar. contato com ela, entendeu? Já, E ó. que coisa maravilhosa você, de Agenda o seu repente, momento. isso, você ter uma pessoa que vai entender da sua arte, Exatamente. né? Que vai conseguir compreender sem você ter que ficar explicando primeiro sobre as suas paixões para depois o outro compartilhar. Venham, bailarinos. Isso. Venham para mim. Super indico. Super indico. Gente, um beijo e até o nosso próximo episódio. Beijo, beijo.